Olá, sou o professor Márcio. Para quem não me conhece, sou formado em análise de sistemas e tenho um pouquinho de experiência aí nessa área de tecnologia da informação, principalmente voltado para adolescente, para educação. Tá? Estou aqui para falar com vocês sobre a questão do monitoramento do que as crianças, os adolescentes acessam na internet hoje em dia. Essa preocupação vem antes da pandemia já. Muitos pais aí são preocupados com o que os filhos estão acessando na internet. E agora, nesse tempo de pandemia, mais ainda, porque os jovens, as crianças, não saem do celular. Eles ficam o dia todo nos computadores e nos celulares, mesmo porque é a única forma de distração que eles têm em casa. Então vamos lá, o monitoramento, o controle que a gente deve fazer, o que nós podemos fazer, é conhecido no meio técnico como controle parental. Então existem uma infinidade de software que nos permite, tá, de forma gratuita, monitorar e até controlar, limitar o tempo que aquele celular, ou que aquele computador, que aquele dispositivo vai ficar conectado. Eu posso fazer um limite por tempo, um limite por site, um bloqueio parcial ou bloqueio total. Então existem diversas formas de fazer esse controle nos mais diversos aplicativos. Tem aplicativo para celular, então do seu celular você consegue controlar um computador ou outro celular. Tem aplicativos para computador, tá? Muitos softwares gratuitos, mas tem um porém. Nenhum desses controles são efetivamente funcionais. E por que isso? Porque nós precisamos instalar este software em todos os dispositivos que eu quero controlar, e isso implica em ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado das configurações e da tecnologia de transmissão de dados em rede ou mesmo de rede doméstica, que é a que tem dentro da nossa casa. O que acontece? Sem ofender ninguém, porque eu também sou dessa época, os pais de hoje em dia tiveram que aprender a trabalhar com a tecnologia. Então os pais não têm um conhecimento tão profundo quanto os jovens. Os jovens já são nativos digitais. Então nós, pais desta geração, não chegamos nem aos pés do conhecimento técnico que essa garotada tem. Então tudo que a gente fizer, tá, de forma abrupta, de forma impositiva, não vai surtir muito efeito. A dica que eu tenho é: mantenha um bom diálogo com seu filho e com a criança. Por que isso? Porque você vai precisar do consentimento dela, dela entender que o que você está fazendo não é uma invasão de privacidade, e sim é uma preocupação com a segurança digital desse adolescente, desse jovem. E aí, não adianta querer enganar, falar, não, só vou instalar esse programinha para te proteger, mas você instalou um software, por exemplo, que pega todas as conversas do WhatsApp, ou tudo que ele navega na internet. Não adianta, você tem que jogar limpo. Diga, olha, eu vou instalar um aplicativo no seu celular que vai permitir que qualquer coisa que aconteça, o papai, a mamãe, a gente consiga te ajudar. Então é muito importante manter esse diálogo e que a criança, que o adolescente, dê esse consentimento. Por quê? A partir do momento que você tomar o celular desse jovem, dessa criança, na marra, fizer a instalação do aplicativo, não dá 24 horas ele está desbloqueado. Tá? O adolescente, do mesmo jeito que a gente vai para o Google e escreve lá como monitorar o celular do meu filho, como bloquear o acesso a sites indesejados, como ver tudo que meu filho acessa no WhatsApp. Do mesmo jeito que a gente faz isso, no dia seguinte ele já está no Google, como desbloquear o aplicativo tal, como desviar do bloqueio que meu pai colocou no celular. E aí, com certeza, ele vai lograr muito mais êxito do que nós em fazer o bloqueio do celular. Então a dica é: mantenha um diálogo com seu filho, explique para ele que o que você precisa fazer vai ser bom para os dois, não vai ser uma invasão de privacidade, tá certo? Existem vários softwares, a maioria gratuitos, tá? Google Family Link, AppBlock,
Tem da Norton, da Kaspersky, alguns são pagos. Quanto mais funcionalidade você precisar, você quiser, você vai ter que pagar mais, ele vai ficar um pouco mais caro. Porém, vai muito da sua necessidade. Ah, eu quero bloquear a internet em determinado horário. Não faça isso via software, porque via software ele vai dar um jeito de desbloquear. A melhor maneira é conversar e dizer, olha, vamos trabalhar com internet em casa, com celular até as 10 horas da noite, tudo bem? Eu tenho 2 filhos, tá? Idade, faixa de 12 e 13 anos. Faço isso aqui em casa. Nós temos celular, a gente usa em casa, eu sou professor de informática, dou aula usando o computador, dou aula usando o meu celular, e só que quando chega 10 horas da noite, salvo os dias que eu tenho aula no período noturno, minhas crianças, minha esposa, a gente deixa o celular em cima da mesa. E aí vamos bater um papo, vamos manter um diálogo. Então, você tem que ser consistente. Você também precisa dar o exemplo para o seu filho. Não é dizer para ele, olha, você não pode acessar a internet em tal horário. Aí seu filho vai te procurar para tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa e você está lá, usando o celular. Então, não é apenas um software que vai solucionar o problema do controle e do monitoramento do que o jovem, do que a criança acessa. Tudo isso é uma questão de conversa, é uma questão da unidade familiar. Todo mundo tem que estar consciente de que a internet é perigosa, sim, ela tem muitos malefícios, muitos links maliciosos, principalmente em site de jogos, que é onde pega as crianças menores. A questão da pedofilia está muito agora em alta nessa época de pandemia. Por quê? Porque as crianças estão em jogos online. E os menorzinhos, as crianças que eu digo bem pequenas mesmo, eles entram em sites de jogos e tem muitos links maliciosos ali dentro. Não tem software que bloqueie 100% disso. O que existe é um consentimento da criança, do adolescente, uma compreensão de que aquilo pode prejudicar o celular, a família, tá? Então isso tem que ser conversado. A conversa é a melhor solução. De novo, não existe software, não existe aplicativo perfeito. Existe um conjunto entre um consenso familiar de tudo que está acontecendo nessa época de pandemia e o software como reforço, como auxílio para essa questão do controle e do monitoramento. Então, existe uma maneira de fazer um controle total, um bloqueio total? Existe. Eu precisaria estar adquirindo um servidor, um roteador específico e pegar todos os equipamentos que eu tenho na minha casa, celular, tablet, computador, smart TV, e estar fazendo a configuração individualmente em cada um desses equipamentos e fazer uma programação específica dentro desse servidor. Só que o custo disso passa de R$5.000. É mais ou menos o que a gente tem lá na ETEC, que os alunos acessam a nossa rede Wi-Fi e eles têm todos esses bloqueios lá. Só que ali eu estou falando em uma escola pública que tem recurso para isso e que envolve mais de 300 alunos acessando a nossa rede. Então é um custo-benefício que se paga e que é obrigação nossa estar provendo esse tipo de serviço. Agora, em casa é muito mais complicado. Em casa, o ideal é um diálogo mesmo. Beleza? Espero ter solucionado algumas dúvidas ou até criado outras expectativas aí. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um beijo para vocês, um grande abraço.